Fala, meus amigos, sejam novamente muito bem-vindos ao canal Will Tricolor. O vídeo de hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre o John Kennedy, sobre também o Atlético Mineiro querer acionar o Fluminense na justiça. Isso é verdade? É mentira? Vamos falar um pouquinho sobre isso, vou ler uma matéria do GE com vocês e também dar minha opinião sobre a vinda do Thiago Silva. Além disso, vamos dar uma olhadinha na tabela do Campeonato Brasileiro, como está por enquanto, logo depois da vinheta. Eu já quero iniciar com vocês aqui, dando a minha opinião sobre a vinda do monstro, a vinda do Thiago Silva, ele que está prestes a assinar com o Fluminense, como está sendo divulgado aí na internet. Primeiro, eu só acredito quando já tiver assinado o contrato, quando o Fluminense emitir uma nota informando que o monstro vai vir, e eu torço muito para que isso aconteça, afinal de contas eu sou muito fã dele, apesar da minha idolatria por ele ter diminuído um pouquinho com todo esse dilema que ficou durante todos esses anos, mas sempre o admirei, sempre gostei muito do futebol desse cara. O cara é apaixonado pelo Fluminense, nós sabemos disso e é indiscutível. Então, assim, eu espero muito que ele venha, vai nos ajudar demais, principalmente pelo momento que nós vivemos. Uma zaga instável, o Fluminense não está bem defensivamente, então a gente vai precisar muito dele. Só que tem um porém, ele precisa se readaptar ao futebol brasileiro. Mas a grama, diversas situações, grama, o ritmo de jogo que é completamente diferente, pode ser um ritmo mais abaixo, pode ser mais pegado ou não. Então assim, mas ele é um cara inteligente, é um cara experiente, tenho certeza que vai se adaptar o mais rápido possível. E você que está me assistindo aí, você que é antes, tenho certeza que você está bolado com isso, que você está com invejinha, mas está aprendendo, está falando que o cara é velho, está falando que o cara não joga mais do que jogava, que vai ser mais um velho no time do Fluminense. Irmão, chora na cama que é lugar quente. Valeu? Antes de seguir para a nota publicada aí pelo GE sobre a situação Fluminense e Atlético Mineiro, eu quero pedir a você que dê uma olhadinha aqui embaixo se você é inscrito. Se não for, se inscreva, dá essa moral para mim. É muito importante a sua ajuda. Além de pedir que você deixe seu like também e interaja comigo deixando um comentário, tá bom? Agora eu quero dividir com vocês a tela do GE, que publicou sobre essa situação do Atlético entrar na justiça contra o Fluminense. Vamos dar uma olhada. Então, o Fluminense nega que esteja sendo acionado no CNRD por dívida com o Atlético Mineiro. O Fluminense negou que está sendo acionado por dívidas de negociações de jogadores com o Atlético Mineiro. Segundo o comunicado divulgado pelo clube, o contrato prevê carência de 90 dias para pagamento das negociações feitas por Guga e Keno, contratados em 2023. Em nota, o Fluminense afirmou que a parcela vencida no último dia 20 de abril pode ser paga em até 90 dias, como prevê o contrato. E que as parcelas anteriores da compra dos jogadores estão em dia. Então a nota publicada pelo Fluminense foi a seguinte: o Fluminense informa que não procede que está sendo acionado no CNRD. A parcela de 20 de abril venceu e o Atlético Mineiro notificou o clube, informando que levaria o caso para o CNRD. Porém, o contrato prevê carência de 90 dias para pagamento. Ou seja, estamos contra-notificando que estamos dentro do prazo. Todas as parcelas anteriores estão absolutamente em dia. Então, assim, o Atlético ele precisa fazer um controle melhor de quem está te devendo, de quem ele está devendo, que afinal ele devia bastante também. Então, assim, não sei quem divulgou em primeira mão essa notícia, essa fake news, né, de que o Fluminense estava sendo acionado. Então, pela nota publicada pelo Fluminense, o Atlético só comunicou praticamente uma lembrança ali, né? Fluminense, venceu agora dia 20, tem que me pagar.
vou te acionar se não pagar. Mas esqueceu que o contrato prevê aí 90 dias para ser pago. Então o Fluminense está corretamente e tem certeza que vai matar essa dívida aí tranquilamente. Beleza? Então, gente, fique tranquilo, o Fluminense não está devendo ao Atlético Mineiro e não será acionado na justiça. Um outro assunto, meus amigos, que está martelando na cabeça da torcida tricolor, trata-se do John Kennedy. Ele que foi afastado por caso de indisciplina, faltou treino, chegou atrasado, chegou atrasado em treino. Então o Fluminense afastou ele por tempo indeterminado, porém já reintegrou ao elenco e tem a previsão aí de poder jogar, poder ficar disponível para o jogo contra o São Paulo na segunda-feira às 19 horas. Assim, eu não tinha feito vídeo por causa do tempo, Eu perdi o tempo ali, perdi o time desse comentário, então eu preferia não ficar tocando no assunto. Mas foi publicado hoje no site do Explosão Tricolor que situação de negociação. Será que o John Kennedy vai ser negociado? Será que ele vai sair do Fluminense ou vai permanecer? O que é que vai acontecer? Então o Explosão Tricolor publicou e eu quero dividir com vocês também. Depois de novos casos de indisciplina, o atacante John Kennedy do Fluminense despertou o interesse de clubes brasileiros que fizeram sondagem para tê-lo no meio do ano. No entanto, mesmo com o afastamento do jogador, a diretoria tricolor não quer liberá-lo. Pelo menos 3 times do Brasil sondaram a situação de John Kennedy, mas a própria comissão técnica confirmou que quer contar com o jogador até o final da temporada. No entanto, uma eventual proposta do exterior pode mudar esse contexto. As informações são da Rádio Itatiaia. A comissão técnica do Fluminense quer reintegrar John Kennedy para os próximos jogos. Ainda não está definido se ele estará à disposição para o duelo contra o Colo-Colo na quinta-feira em Santiago pela Libertadores. O mais provável é que John Kennedy, seguindo à risca o cronograma, como está fazendo, fique à disposição para encarar o São Paulo na segunda-feira, dia 13, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, ele provavelmente será reintegrado. Eu até falei antes aqui que ele já foi reintegrado, mas me corrigindo, ele tem essa previsão de ser reintegrado. Eu pretendo até depois dar uma olhadinha nas fotos do treino de hoje para ver se ele treinou junto com o elenco. Eu olhei um pouquinho antes de estar gravando esse vídeo aqui e ainda não tinham as fotos disponíveis. Então, assim, torço para que ele tenha sido reintegrado, mas que ele ponha a cabeça no lugar, cara. A gente não pode ficar com um jogador no elenco nos atrapalhando, nos desgastando mentalmente, desgastando os jogadores mais experientes, porque sim, os jogadores mais experientes se sentem incomodados com isso, e é normal. É normal porque a maturidade traz mais seriedade no trabalho. Então, se você está com seriedade, está focado, e você vê um garoto novo, desleixado, entendeu? Sem dedicação, sem comprometimento, isso te incomoda. Então, eu espero que ele ponha a cabeça no lugar, que ele consiga se tornar o John Kennedy de 2023, para manter essa idolatria que a torcida criou para ele por ter feito o gol na final da Libertadores. Torço muito por esse moleque. Agora, um outro assunto que eu quero abordar aqui para fechar o vídeo, para finalizar o vídeo, é sobre o Campeonato Brasileiro. Eu não abordei antes falando sobre o jogo Fluminense e Atlético, até porque eu queria esperar passar o final de semana e também porque eu tive compromissos, tive situações graves na minha vida pessoal e também um compromisso em relação a casamento familiar e tal. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na tabela do Campeonato Brasileiro, como está até o momento, e vamos dar uma olhada. Atlético Paranaense e o Bahia tomaram a liderança do Botafogo. O Bahia que venceu o Botafogo ontem no Engenhão por 2-1. Bahia que está um time direitinho, a gente perdeu, o Fluminense perdeu lá em Salvador por também 2-1 de virada. Mas sim, poderíamos ter ganho se a gente tivesse jogado com atitude, Mas não vem ao caso, já falei, vou deixar até um link aqui no vídeo.
O Botafogo, então, em terceiro, deu esse molezinho. O Atlético permaneceu ali na parte de cima da tabela, foi a 9, depois do empate Fluminense. O Atlético estaria com 8, estaria aqui entre o sexto e o sétimo colocado. Aí depois vem seguindo o Bragantino com 9 também, Palmeiras e Flamengo com 8, São Paulo, Inter e Cruzeiro com 7, Grêmio, Fortaleza, tá muito, assim, início de campeonato é muito ajustado, né? Tá muito apertado ainda, o Fluminense que tá lá em 16º com 5 pontos, se vencer a próxima rodada, pode ficar entre os 7 primeiros. Óbvio que é muito difícil, porque dos 7 primeiros aqui, 6º ou 7º, né, no caso, que são os dois com 8 pontos, os dois precisariam perder e o Fluminense tirar um saldo de gols, que está negativo hoje em 3 gols negativos. E a zona de rebaixamento aqui sendo formada por, que já é de praxe, o Vasco da Gama, Vitória, Atlético Mineiro e Cuiabá. O Vasco que passa por uma situação, uma crise, né, uma crise interna bem complicada em relação à SAF, mas não abordarei essa situação nesse vídeo. Pode ser que daqui a alguns dias eu fale um pouquinho mais sobre isso, porque é um assunto importante para os vascaínos que acabam acompanhando o canal aqui. Vamos ver as partidas que tem para hoje ainda. A partida, né? Vamos dar uma olhada aqui. Sendo que as partidas dessa rodada foram adiadas lá na situação do Sul, que foram, no caso, Cruzeiro e Internacional. Apesar de não ser no Sul, mas envolve o Inter, e os jogadores estão comprometidos lá em ajudar o pessoal da região, que está muito complicado. Grêmio, Criciúma, que o jogo é no Sul, independente do mandante. O Juventude e Atlético Goianiense também será no Sul, e foram jogos adiados. Então, assim, nessa rodada ficaram faltando esses 3 jogos para fechar a rodada e definir melhor a classificação. Por exemplo, Grêmio e Criciúma estão à frente do Fluminense, ambos os times. Então, quem ganhar aqui vai ter uma distância maior do Fluminense. Juventude e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense está atrás, está depois do Fluminense, é o penúltimo colocado. Se vencer, não passa o Flu, porque ele vai a 4. O Juventude, se vencer, distancia bastante do Fluminense. Cruzeiro e Internacional, ambos também à frente do Fluminense e ambos com 7 pontos. Brigariam ali pela liderança. Quem vencer vai ficar ali entre os 3 primeiros colocados. Só que essa partida não tem data definida ainda para acontecer. Próxima rodada, vou falar aqui sobre os cariocas. Flamengo pega o Corinthians no Maracanã no sábado às 16 horas. O Vasco enfrenta o Vitória no domingo às 11 horas. O Fluminense vai a São Paulo, lá no Morumbi, às 19 horas de segunda-feira. E o Botafogo enfrenta o Fortaleza lá em Fortaleza no domingo também às 16 horas. Então, assim, o Fluminense pega uma pedreira. Só que antes de pensar nessa rodada do Campeonato Brasileiro, deixa eu só tirar da tela. Antes de pensar nessa rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense precisa voltar suas atenções para a Libertadores, que vai acontecer nessa quinta-feira às 19 horas. O Fluminense vai ao Chile enfrentar o Colo-Colo. Partida braba, difícil, talvez a mais difícil do grupo. E espero que seja um bom resultado, né? Mas eu pretendo fazer um videozinho sobre esse jogo aí mais pra frente, tá bom? Meus amigos, eu agradeço para você que chegou até aqui. Peço novamente que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com quem você puder, dá essa força para mim. Preciso atingir a minha meta aí, minha primeira meta dos 1000 inscritos, tá bom? Muito obrigado, tamo junto, um forte abraço, saudações tricolores. Autoriza Vilmar Roldan. Tô ansioso não, cara. Quem vai resolver o jogo vai ser eu, cara. Porra. O gol do título é meu. Pro John Kennedy.